boa segunda-feira para todos vocês palestrinos que amanheceram felizes da vida e vendo as rosas chorarem, porque o caos imperou lá no time dos Tricas, tá certo? E o Palmeiras felizmente não ressuscitou seu rival e ganhou. Não fez mais do que obrigação, mas ganhou, e a gente vai comentar só um pitaquinho, meus 5 centavos desse jogo aí contra o São Paulo nesse último sábado. Tive uma experiência completamente diferente de vocês, tenho certeza absoluta, e vou contar tudo aqui. Vamos falar de Endrick. Puta, o moleque tá jogando bola pra caramba, hein, velho? Caramba, como é que o Xabi Alonso não botou esse menino pra jogar no Real Madrid? É impressionante. Vamos falar um pouquinho do Endrick, vamos falar do Rafael Veiga. Essa novela aí fica no Palmeiras, foi despedida no sábado, ESPN do México falando que ele ia viajar pra fazer exame médico. Falei pra vocês aqui no sábado. O que aconteceu? Aí quando a gente vai e tem a surpresa, o Veiga tá no banco do Palmeiras, ninguém sabe o que tá acontecendo. Vamos tentar trazer mais luz a essa história e vamos falar também do Palmeiras não desistindo do Thiago Almada. Que negócio é esse daí? Vocês acreditam nessa história ainda? Segura aí que a gente já vai tratar sobre todos esses assuntos aqui nesta edição de segunda-feira, graças a Deus, com vitória do Palmeiras. Não aguentava mais, cara, não aguentava. O Palmeiras precisava dar uma resposta para sua torcida e eu acredito que esse jogo foi um jogo muito importante, essa vitória lá na Arena Barueri. Não se esquece aí de verificar sua inscrição no canal, seu like, palestrino também, ele é muito importante, e sempre aqui no cantinho da tela ou nesse cantinho aqui, algum dos cantinhos, vai aparecer um QR Code aí com as melhores ofertas do Palmeiras e outras ofertas para vocês também, tá? Nossa lojinha aqui tá truando, o pessoal tem gostado bastante. Dá uma olhada aqui sem compromisso, tenho certeza que você vai encontrar algum produto que é do seu agrado por um precinho, ó, desse tamaninho aqui. Não vai nem doer no seu bolso, você vai sair com alguma coisa muito importante dessa lojinha que a gente tem aqui para vocês, com a parceria que o YouTube permitiu que a gente tenha com o Mercado Livre, Shopee, todos os produtos validados a todos vocês, beleza? Tenho certeza que vocês vão sair com uma excelente compra, caso vocês optem por isso. E vamos lá, sem mais delongas, vamos falar aqui dessa vitória, né? O Palmeiras venceu esse São Paulo, que tá passando numa crise desgraçada, crise desgraçada, e eu fico muito feliz com isso, né? Enfiamos 3 gols nos caras, né? Tomamos um lá, é verdade. E assim o Palmeiras se reabilita no Campeonato Paulista após aquela goleada sofrida por 4-0 diante do Novo Horizontino. Além do resultado positivo, o palestrino, o Verdão alcançou uma marca histórica nesse clássico, hein? E agora vai doer mais nos Tricas ainda, ó. Chegou a maior sequência de invencibilidade sobre o rival em toda a história do confronto. Alô, Marcelo, você, meu querido amigo, vem falar de freguesia no grupo de amigos que eu tenho. Eu sei que você me assiste aqui, viu? No grupo de amigos ele vem falar que o Palmeiras é freguês do São Paulo. Eu quero saber onde é que está essa freguesia do Palmeiras do São Paulo, ó. São 10 jogos sem perder para o São Paulo, meu amigo. Que mundo que você tá vivendo? Com 6 vitórias e 4 empates desde a última derrota, que aconteceu somente em julho de 2023. Então chupa essa que é de uva. A sequência iguala ao melhor retrospecto palmeirense no clássico, registrado também entre agosto de 2017 e janeiro de 2020, igualmente com 6 vitórias e 4 empates. Então os caras estão ficando para trás, hein? Viraram freguês mesmo do Palmeiras nessa era que estamos vivendo. Com essa vitória, meu querido palestrino, o Palmeiras assumiu a 2ª posição. Tinha assumido a 1ª, mas aí, devido a alguns resultados, o Novo Horizontino tomou a 1ª posição do Campeonato Paulista e o Palmeiras está ali logo em 2º lugar, também com 12 pontos, né? Só em critérios de desempates ali que o Novo Horizontino está à frente do Palmeiras, tá bom? Então, vitória muito importante, e eu quero contar minha experiência desse jogo que eu passei, tá? Eu não estava em casa para assistir Palmeiras e São Paulo ao vivo. O que eu fiz? Eu sou assinante do HBO Max, eu fui lá, já tava lá o pessoal nos créditos, eu já sabia que o Palmeiras tinha vencido por 3-1, mas eu falei, eu preciso assistir esse jogo. Eu fui lá e voltei o jogo desde o início e comecei a assistir já sabendo do resultado. E eu fiquei impressionado com os primeiros 30 minutos do Palmeiras. Impressionado no sentido negativo, porque eu já sabia o resultado, mas tava difícil de acreditar que o Palmeiras tinha vencido aquele jogo. Gente, vamos ser sinceros e deixar o clubismo de lado um pouquinho. Todo mundo tá feliz, eu também tô feliz, mas o Palmeiras não jogou nada, hein? O
Palmeiras não jogou nada, nada nos 30 minutos iniciais, só deu São Paulo. Inclusive o São Paulo pôde ficar à frente no placar se não fosse aí uma má fase dos atacantes dos caras. O gol que saiu é verdade do Palmeiras, o Palmeiras tá tomando um amasso, uma pressão do São Paulo danada. O Palmeiras teve o seu mérito, apertou a saída de bola e o Maurício foi lá e conseguiu encaçapar o primeiro gol do Palmeiras. E vamos ser sinceros, que goleirinho esse Rafael, hein? Caramba, dava pra ter pegado essa bola, hein, Rafael? Mas que bom que você não pegou. 1 a 0 pro Palmeiras. Só que, Palestrino, se vocês assistiram o mesmo jogo que eu, Palmeiras fez 1 a 0, São Paulo continuou muito forte na partida e conseguiu o seu empate pra mim. O Carlos Miguel falhou, não falhou? Não sei. A princípio eu tinha acreditado que ele falhou, mas eu vi o lance algumas vezes mais. Também aquela bola era difícil, né? Tava bem de frente com o zagueiro do São Paulo. Falhou mais a zaga do Palmeiras. O Bruno Fux e o Sousa, que tava próximo ali do jogador do São Paulo, ninguém marcou. Ficou todo mundo assistindo o cara virar e chutar no gol, né? Aí o Carlos Miguel tentou fazer um milagre, a bola bateu na perna dele e passou por debaixo. Alguns acham que foi falha. No começo eu também achava, mas vendo o lance, cara, é difícil culpar o Carlos Miguel nesse lance aí, porque, tava ele de cara com o atacante do São Paulo e a zaga do Palmeiras praticamente assistiu ele fazer esse gol de empate. Até esse momento, o São Paulo empata, só dava o São Paulo jogando na partida. O menino Kelvin, olha, o menino Kelvin tava tomando um vareio de bola para aquele tal de Luca. Era uma correria pra cima do Kelvin. O Kelvin não tava vendo a sombra da bola no primeiro tempo, tá? Pelo menos até os 30 minutos iniciais. O atacante do São Paulo, o Tapia, me perde um gol ali aos 19 minutos que poderia fechar o caixão do Palmeiras, jogar aquele banho de água gelada na torcida, colocar, virar o jogo pra 2 a 1. Só que o cara perdeu. Graças a Deus ele perdeu porque o São Paulo tava jogando muita bola, é verdade. Aos 30 minutos, Palmeiras pôs a bola no chão e aí as coisas começaram a mudar. O Andrés Pereira achou o Sousa e ele fez um bom passe com muita frieza para o Flaco Lopes e mais frieza do argentino também para dar aquela cavadinha, um baita golaço do Palmeiras. Precisava desse segundo gol, porque aí a história do clássico mudou. O Palmeiras reacendeu, São Paulo sentiu o segundo gol do Palmeiras e aí o São Paulo começou a cair muito na partida, mas esses 30 minutos iniciais, rapaz, eu já sabia do resultado, mas eu tava com medo do Palmeiras ainda perder, porque eu não tava acreditando no que eu tava vendo, né? O resultado de 3 a 1 tava difícil de acreditar. Kelvin e Piquerez, olha, apesar do Kelvin ter feito uma excelente jogada no terceiro gol do Palmeiras, porque a jogada começa com ele, parabéns ao Kelvin. O Kelvin não estava jogando absolutamente nada na partida, gente, pelo menos na minha opinião. No tempo ele deu uma melhorada, avançou um pouco as linhas ali, o Palmeiras dominou um pouco mais o jogo, é verdade, só que pra mim, em boa parte, o Kelvin foi muito mal na partida. Pior do que ele foi o Piquerez. O Piquerez também parece que tá dormindo um sono aí e alguém tem que despertar esse lateral do Palmeiras, hein? E pra mim já tá na hora de começar a dar mais chance pro Jefité, porque é o que a gente tem na casa, né? Dar algumas partidas pro Jefité jogar também pra ver o que a gente pode esperar do jogador. Porque o Piquerez parece que ele não acorda do sono dele também. Achei uma péssima partida desse uruguaio. O gol do Kelvin foi muito bom, né? Apesar dele ter ido mal na partida, na minha opinião. Foi bom para dar confiança pro jogador. Fiquei muito feliz, uma bola muito bem trabalhada. Foi lá a bola lá pra lateral esquerda, cruzamento, o Flaco recebe pelo alto, né? O Kelvin acredita na jogada, entra para dentro da área e tem assistência do Flaco Lopes. Ele faz gol de peixinho, parabéns ao Kelvin. Fico feliz e espero que ele evolua, né? O Palmeiras precisa que ele evolua e o próprio jogador precisa evoluir também para conquistar essa vaga da lateral direita. 3 jogadores que para mim foram destaques absolutos nessa partida. Flaco Lopes jogou muita bola, tá? Me surpreendi com o Flaco Lopes. Marlon Freitas, esse cara foi uma baita contratação, pelo menos até agora. Eu tenho que tomar cuidado com os elogios, né? Porque o jogador ele vai oscilar a um determinado momento, é bem verdade. Mas até agora, o Marlon Freitas parece que joga no Palmeiras há 5 anos. Tem uma liderança absurda, botando o Bruno Fux pra trás. Mano, falou, mano, cala a boca, você já tem amarelo, não vai querer cavar outro amarelo aí lá numa briga tal. Separando, peitando o Luciano. Foi maravilhoso de ver o Marlon Freitas. Fico muito feliz com essa contratação que a diretoria fez, tá bom? E o Andrés Pereira também jogou muito bem, na minha opinião. E eu já tô começando a acreditar que o Abel precisa escalar o Andrés de 10, viu? Já que não vai chegar ninguém, pelo visto, né, pra jogar ali de camisa 10.
o Andrés tem qualidade, aquele passe do segundo gol que ele acha o Sousa e o Sousa enfia a bola com maestria pro Flaco Lopes, você vê nitidamente que o Andrés levanta a cabeça, cara. Isso é muito importante. Então, quem sabe o Andrés tendo aí oportunidade como um camisa 10 pode mudar esse setor ofensivo do Palmeiras. Quem sabe? Fica aqui a sugestão. O Tigrinho entrou quase no final da partida e precisou somente de 5 minutos para meter uma bola na trave. Rafael tomou... Contou, na verdade, né? Com uma sorte absoluta, porque aquela bola era para voltar, bater nas costas do goleiro e entrar. Quase que o Tigrinho deixa o dele também, infelizmente não entrou, tá bom? O que mais eu tenho para falar aqui, ó? Marlon Freitas, bom construtor de jogadas e um bom líder, é o que eu tinha deixado aqui de destaque também para não esquecer para falar para vocês. Muito bom jogador, muito bom na saída de bola e um baita de um líder de elenco, hein? O Palmeiras fez uma baita contratação. Foi a única contratação e eu fico feliz que o Palmeiras tenha acertado, tá? Para mim vai ser titular absoluto. O Lucas Evangelista vai ter muito trabalho para tirar o Marlon Freitas de titular dessa equipe do Palmeiras, tá? Isso que eu tinha para falar para vocês. A minha experiência foi essa. Fiquei assustado com os primeiros 30 minutos do Palmeiras. Tava vendo o Palmeiras errar como errou com o Novo Horizontino. Precisa mudar muita coisa ainda. Não é essa vitória que pronto, agora tá tudo resolvido no Palmeiras. Não, não tá tudo resolvido no Palmeiras. A gente tem ainda problemas a serem resolvidos. E sérios, inclusive. Mas a vitória veio para trazer aí uma calmaria. Depois o Abel Ferreira veio em entrevista coletiva. Gostei da postura do Abel na coletiva, pelo menos nesse ponto, quando foi questionado sobre reforço, jogou a responsabilidade para a diretoria. Falou assim, olha, eu não contrato ninguém, eu peço jogadores. Tô esperando eles trazerem, de competência deles, né? Parabéns ao Abel Ferreira por essa fala na entrevista coletiva. Achei importante jogar esse peso. Aí depois veio o Barros lá e falando, nós estamos trabalhando, tá? Um discursinho que é difícil de acreditar. Mas enfim, né? Enfim, trouxe aí pra nós. Quem sabe a gente pode ter esperança. E pra variar, a cereja do bolo. Quem apareceu? Quem apareceu? Dona Leila Pereira. Tinha sumido, evaporado da terra quando o Palmeiras tomou 4 gols lá pro Novo Horizontino, mas agora que venceu o clássico, agora é a hora perfeita para ela voltar, para perguntar para todos nós se nós estamos mais calmos. A senhora tá brincando com a torcida do Palmeiras, Dona Leila Pereira, para com isso. Esse discurso da senhora não tá colando mais. Você está dividindo a torcida do Palmeiras com essa palhaçada. Chame um pouco mais a responsabilidade para si, tá? Só aparecer quando o Palmeiras vence é muito fácil, né? Tem que aparecer também quando o Palmeiras toma esses vexame aí e assumir responsabilidade. Infelizmente, essa é a parte ruim da vitória do Palmeiras no Clássico. A Leila aparece para dar aquela provocada na torcida. E aí, nada melhor que um dia após o outro. Ah, Dona Leila, por favor, respeita a torcida do Palmeiras. O torcedor de fato é passional, o torcedor ele é emocional, sabe? Não tem como passar pano para 4-0 pro Novo Horizontino. Enfim, tá aí o meu desabafo para vocês, o que eu achei dessa partida, né? Quero saber muito a sua opinião, posta aqui nos comentários, tá? E aqui agora vamos seguir para falar um pouquinho rapidamente de Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras vai enfrentar o Atlético nessa próxima quarta-feira, dia 27, às 19 horas, horário de Brasília, lá na Arena MRV em Belo Horizonte, sustentando um amplo domínio recente no confronto entre as equipes, tá? Mais um aí que é freguês do Palmeiras, ou não? Você discorda? Quero essa aposta aqui nos comentários. O Verdão não perde pro Atlético Mineiro desde outubro de 2023, é mais um freguês nosso de fato. Quando o Palmeiras foi derrotado lá em 2023 por 2-0 dentro do Allianz Parque. Desde então, o Palestrino construiu aí uma sequência expressiva de vitórias, com atuações consistentes dentro e fora de campo. A Arena MRV, inclusive, tem sido aí um palco muito favorável para o nosso Alviverde imponente. Em 2 partidas disputadas no Estádio dos Caras, o Palmeiras brocou para cima deles, venceu ambas com autoridade, goleou a primeira vez o Atlético Mineiro por 4-0 em junho de 2024 e voltou a triunfar em dezembro de 2025 e desta vez fazendo 3 gols nas casas dos caras, reforçando assim a força palestrina dentro da casa do Galo. O Galo que fez uma partida muito boa contra o Cruzeiro, ganhou confiança, o Hulk desfilando dentro de campo, jogando muita bola, mesmo com quase 40 anos de idade, seria uma baita contratação pro Palmeiras, o Hulk, hein? Pelo menos um contratinho de 1 ano. Ei, Palmeiras, hein? Sério, tô te pedindo muito, Palmeiras. São Paulo ele vai ter que segurar as pregas, vai ter que se render ao Hulk se eles têm alguma treta lá. Venceram do Cruzeiro, só que eles são de fato fregueses nossos
e eu tô apostando muito na vitória do Palmeiras nessa quarta-feira, estreia do Campeonato Brasileiro, tá bom? Quero saber muito a opinião de vocês, a gente ainda vai falar no canal muito sobre essa partida, mas eu quero ouvir vocês. Vocês estão confiantes depois dessa vitória do São Paulo para iniciar o Campeonato Brasileiro? É interessante essa vitória, dá uma calmaria, dá uma paz, a galera respira e quem sabe a gente faz um baita jogo pra cima do Atlético nesse início do Brasileiro. E vamos lá, Palestrino, vamos falar de novelas no Palmeiras? Palmeiras não seria o Palmeiras se não tivesse novelas, não é verdade? E essa novela tá se estendendo, né, cara? Angustiando boa parte da torcida. Eu faço parte dessa torcida e confesso que estou angustiado com essa história, esperando qual que vai ser o desfecho, né, bicho? Porque tanto o Veiga ficando quanto indo embora, a gente fica na interrogação como é que as coisas vão ficar por aqui. Segundo a apuração do Danilo Lavieri, lá do UOL, Palestrina, a diretoria do Palmeiras foi comunicada pelo staff do jogador de que os mexicanos pretendem formalizar uma proposta pelo meio-campista do Palmeiras. Até o momento, segundo Danilo Lavieri, não existe nenhum documento oficial que chegou à mesa do clube paulista, tá? Então esse desejo dos mexicanos já é conhecido de todos nós, mas me parece que o clube do México, esse América, não tem lá condições financeiras para fazer um baita investimento que o Palmeiras esteja querendo pelo Rafael Veiga. Eu acho que é por isso que essa história está demorando. A estratégia do Verdão é muito clara: aguardar a oferta por escrito antes de qualquer decisão. Só então a cúpula pretende sentar com o atleta para avaliar os próximos passos, tanto no aspecto esportivo quanto contratual, entendendo se Veiga seguirá como peça-chave da temporada ou se o clube vai precisar agir no mercado em uma eventual saída do Veiga. Se eu tiver que chutar, eu falo aqui pra vocês, eu ainda acredito que o Veiga vai sair. Nós falamos no sábado que o ESPN do México havia informado que o Mei estaria viajando para fazer exames médicos. Porém, tivemos uma surpresa. Ele esteve presente na vitória do Palmeiras diante do São Paulo e até entrou no final da partida. Não jogou absolutamente nada, né? Deu 2 ou 3 toques na bola ali. Enfim, não apareceu para a torcida mais uma vez. O Veiga, infelizmente, também é um cara que a gente acredita que passou, né? Já deu a trajetória dele no Palmeiras, o ciclo dele se encerrou. Eu não vejo ele com entusiasmo para jogar mais com a camisa do Palmeiras e ficou muito claro nesse jogo contra o São Paulo também. Muito abaixo de toda a expectativa que nós temos sobre ele. Internamente, Palestrino, ao entendimento de que a definição não pode se arrastar por muito tempo. A comissão técnica do Abel Ferreira precisa saber se contará com o meia ao longo do ano ou se será necessário buscar uma reposição à altura para um jogador tão identificado com o projeto palmeirense, né? O Veiga, já falamos várias vezes, é ídolo aqui. Para mim, sai pela porta da frente, caso saia. Só que essa história tá se estendendo. Eu acreditava que o Veiga nem estaria presente no jogo contra o São Paulo e ele esteve. Por ele estar presente contra o São Paulo, me faz acreditar de que o América tá com dificuldades de apresentar uma proposta que seja meramente aceitável ao Palmeiras. Fala-se muito por empréstimo, com obrigação de compra, conforme a apuração do ESPN. Mas os caras deram uma barrigada, hein? Falaram para nós aí de que o Veiga ia estar viajando e ele estava presente contra o São Paulo. A gente segue por aqui observando toda essa história. Qualquer novidade a gente traz para vocês. Põe aqui a sua opinião, aqui embaixo nos comentários. Você venderia o Veiga caso chegue uma proposta? Ou você ainda acredita que ele pode reacender o seu bom futebol no Palmeiras? Eu vou estar olhando o seu comentário agora mesmo. Eu sei que o Endrick já não faz parte mais do Palmeiras, fez parte da história, é cria da academia, né? O que está acontecendo com o menino lá na França não tem nada a ver com o Palmeiras, mas eu preciso repercutir aqui pelo prestígio, pelo mérito que ele teve por aqui e pela estima que eu, como um torcedor do Palmeiras, acredito que vocês que estão aí do outro lado têm pelo jogador. Paulo Fonseca, Palestrino, técnico do Lyon, está apaixonado pelo menino Endrick, autor de 4 gols em 3 partidas no time francês. E pediu à diretoria, né, o técnico do Lyon, que inicie conversas com o Real Madrid para conseguir uma ampliação no contrato de empréstimo até o final da temporada 2026-2027. O Paulo Fonseca quer contar com o Endrick mais um ano no Lyon. O vínculo atual do jogador
tem direção apenas até o final dessa temporada, até o meio do ano, com os dois times dividindo o salário da joia. No último domingo, dia 25, o Endrick fez a sua melhor partida pelo Lyon. Anotou seu primeiro hat-trick com a camisa do Lyon na goleada, fora de casa por 5-2. Desses 5, 3 gols foram do Endrick diante do Metz pela Ligue 1. O moleque tá jogando muita bola, o que levanta o questionamento do porquê o Xabi Alonso não utilizava o Endrick nas partidas do Real Madrid. Se o Real Madrid estava com alguma dúvida se eles tinham errado na compra desse jogador do Palmeiras, eu acho que já está mais do que esclarecido o talento que o Endrick tem. E isso só alimenta a saudade do torcedor palestrino por essa joia da base. Tenho certeza que o Real Madrid vai querer o Endrick de volta. Não acho que vai ceder o Endrick por mais um ano para o Lyon. Ele deve jogar só esses 6 meses por lá mesmo, e se o menino continuar dessa forma, é bem capaz dele conseguir uma vaguinha para a Copa do Mundo, hein? Olha, já tá jogando muita bola e o Ancelotti ainda não tá fechado, pelo que eu entendo, do atacante da seleção brasileira, hein? Ainda não tá fechado. O Endrick tá aparecendo aí como uma boa opção para todos nós. João Pedro também, que tá no Chelsea, parece que vai ser convocado. Então, acho que passa por aí, né? João Pedro, eu acredito que o Endrick também deve dar as caras aí com a camisa amarelinha na Copa do Mundo. Tô torcendo demais, cara. Tô torcendo muito. E caso o Endrick vá jogar pelo Brasil, eu vou torcer ainda mais pro Brasil simplesmente por ver o Endrick jogando por lá. Gosto muito desse menino e num futuro, quem sabe próximo, a gente sonha que ele volte pra cá. De fato, o menino é um talento, tá jogando muita bola. Toda a sorte do mundo ao menino Endrick. Quero saber se você acompanhou esse jogo do Lyon nesse último domingo contra o Metz. E o Endrick brilhando, brocando, jogando muita bola por lá. Ô Palestrino, pra gente fechar o vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho mais, rapidamente, desse atleta aí que alimentou o sonho da torcida do Palmeiras. E tem gente falando aí na internet de que o Palmeiras não desistiu do Thiago Almada, hein? Será que dá pra acreditar nessa história? Olha só, nessa segunda-feira, dia 26, o jornalista Diego Firmino, lá do portal TV Espírito de Porco, em seu perfil do X, antigo Twitter, ele divulgou que o Palmeiras ainda não desistiu completamente da contratação do meia Thiago Almada, lá do Atlético de Madrid. Segundo o comunicador, a diretoria do Palmeiras entende que ainda é possível convencer o argentino a se juntar ao Palmeiras. Assim, seria necessário apresentar um projeto esportivo sólido, e é aqui que desanima, né? E ambicioso para as próximas temporadas. Você acha que a dona Leila Pereira e o Anderson Barros vai apresentar um projeto esportivo sólido e ambicioso? Olha, eu já não boto minha mão no fogo mais por Leila e por Anderson Barros. Pra falar a verdade, há muito tempo eu já não boto mais minha mão no fogo por eles, tá? Já não acredito mais que eles tenham esse poder de convencimento para trazer um baita jogador como este que tá na sua tela. Esses dias, falamos aqui no canal, ele deu entrevista dizendo categoricamente que vai seguir no Atlético de Madrid. Simeone também deu uma valorizada no jogador. Também veio o diretor lá do Atlético também falando que não pretende vender o cara. Olha, com todas essas barreiras e esses muros, acho muito difícil acreditar que a Leila vai conseguir convencer o Almada a vir para cá. Tudo bem, aí você pode usar o exemplo do Andrés Pereira no passado. Foi uma novela desgraçada no começo do ano para trazer, o Fula não queria liberar, chegou na metade do ano, o Palmeiras conseguiu contratar o jogador, eu acho que com 10 milhões de euros a menos do que tinha oferecido no começo do ano. Pode ser que no final da temporada europeia, no meio do ano, o Palmeiras consiga aí uma eventual investida no atleta. Só que eu acho que vai ser mais difícil, não vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Andrés Pereira, até porque o Thiago Almada ele deve ser convocado, e o que acontecer com a Argentina vai valorizar o atleta, tá, gente? Aí vai ficar, acredito eu, muito mais difícil do Palmeiras contratar. Então fiquem com essa aí, o Diego Firmino soltando essa de que o Palmeiras ainda não desistiu do Thiago Almada, mas eu acho que isso não passa de um mero sonho. Quero saber de você, você ainda sonha com o Thiago Almada? Quero saber muito a sua opinião, posta aí nos comentários, tá bom? Dessa forma, Palestrino, vou terminando por aqui essa edição de segunda-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre aí a audiência de todos vocês, pedindo a sua inscrição, seu like é muito importante, seu hypezinho também, cara. Você que assiste pelo celular, clica no botão hypar, você ajuda muito o nosso trabalho por aqui, beleza?
Papai do céu abençoe demais a vida de vocês. Nessa segunda-feira eu volto no próximo vídeo quando surgir notícias importantes do Palmeiras. Fica ligado e avante palestra. Graças a Deus a gente venceu esse choque aí.